Então beleza, galera, bom dia. Meu nome é Eduardo e eu vou falar como que a gente pode fazer dar bom, né? Reflexões filosóficas sobre desenvolver sem testar. Eu sou o Eduardo, esse aqui é meu GitHub, não dá pra ver, depois tá no próximo slide. Bom, esse sou eu, quem quiser me mandar um e-mail, meu GitHub é o Zaratustra, troca tudo que der por letras, por números. Como é que vai funcionar? A gente vai falar um porquê dessa palestra, logar ou printar, eis a questão. A gente vai ver se o PDB é de comer, de beber, o que ele faz. Como é que a gente faz pra dar bom e algumas outras coisas a gente vai vendo no decorrer do caminho. Por que dessa palestra? Esse é o ponto. Você passa 2 horas e meia tentando achar um erro no meio do seu código. Você gosta de ficar achando erro? Você desenvolve sem teste, porque tem bugs em tudo. Tudo que você faz tem bugs, em todos os lugares tem bugs. E é normal, é padrão. E aí o que a gente faz? A gente pega uma função lá que a gente desenvolveu, a gente faz um código desse jeito aqui, ó. A gente dá um try, aí a gente põe embaixo assim, pô, consegui executar a função. Print, cara, adoro fazer print. Aí except deu errado, tenta outra vez. A gente faz isso pra testar e a gente nunca consegue ver o que sai, né, do try. Porque você não armazenou exceção em lugar nenhum. E aí você fica olhando, fica vendo, pô, o que eu vou fazer? Aí você vai lá e começa a xingar o código. Aí você bota merda, demônio. E aí você vai enfiando um monte de bosta no meio assim, tipo, não funciona. O que aconteceu? E aí, você vai brincando, você fica olhando o código, você não sabe o que tá acontecendo, até o momento que você consegue fazer umas bizarrices desse jeito, assim. Fala, pô, se eu executar essa função dentro de uma thread, eu consigo pegar o resultado dela pra ver o que vai acontecer. E aí, pô, se tiver um resultado, se não der, pô, é sério? Você já chegou nesse nível de criar uma thread? Não, eu falo isso porque eu já fiz muito isso. Caiu no chão também? Não caiu no chão, mas tipo assim, pô, eu fico lá, eu printo, eu olho, eu vejo, pô, que merda, sabe? A gente fica lá o tempo inteiro tentando resolver problemas, a gente não consegue resolver nada, e aí a gente começa a fazer uma coisa que é tipo, sei lá, a gente faz você não tem o TDD, Test Driven Development, aí você faz um TBD, sei lá, um BBB, Bug BDD, que não é um BDD, tipo, aí você consegue fazer, tipo, Bug Driven Development, aí você começa a desenvolver código pra testar bug, testa bug, pô, aí você não testa nada, aí você começa a fazer um inferno da sua vida. Então aí eu venho logar ou printar. Quem acha que logar é mais legal do que printar? Só você, todo mundo printa? Não, também, mas eu acho que log bem. Não, aí você vai lá e olha, aí você fala, bom, vou printar, ó. Beleza, essa é uma função de soma, ó, ela verifica se o primeiro valor é inteiro, se o segundo valor é inteiro. Se for, ela soma, se não, você printa aí, ó. Entrada inválida. Pô, é tudo que o usuário quer ver, né? Um print. Entrada inválida. Mas ok. Aí você vai falar, ó, então vamos logar. Aí você importa o login lá, aí tem uma definição aqui, dá uma pulada na linha, login info. Pô, não mudou nada na vida da pessoa. Você printou, você logou, apareceu na tela, tá tudo bem. E aí, tipo, é isso aí. Não muda muita coisa, tudo tem o mesmo efeito, tudo printa na tela. Porém, contudo, entretanto, todavia, se a gente quiser guardar os registros das execuções passadas, pô, eu vou ter que escrever isso no arquivo, não tem o que fazer. E aí que o login faz sentido, senão você acaba fazendo isso aqui, ó. Você escreve abre um arquivo pra ficar escrevendo, né, todas as iterações. Aí você chega no namespace, o cara falou que dos globos loucos, que não tem o log acessível. Pronto, aí acabou. Gera mais efeito colateral. Pra quem nunca configurou o log, pô, é extremamente simples. Com 3 linhas você consegue fazer o log funcionar. Você tem o base config, fala onde é o arquivo, qual que é o modo que você vai escrever, se você vai escrever sempre, você vai dar append, um level e fala só que ele vai pegar o seu escopo normal. E acabou. Aí você consegue logar na sua aplicação inteira, contanto que ele tem acesso ao getLogger do name, que provavelmente quando você começa em um arquivo e você tá 20 arquivos pra frente, o name continua o mesmo, então tá tudo bem. Só que aí, eu vim aqui não pra falar de log, nem pra falar de prints, eu vim pra falar do PDB. Quem já usou o PDB? Quem usa o PDB pra tudo na vida, assim? Que isso? É de comer? Então o PDB é o Python Debugger. É o debugger default do Python. Então ele é um depurador interativo. Ele suporta pontos de interrupção de configuração. Ele consegue inserir por pilha lá. Você consegue listar o código-fonte, avaliar o contexto. Tem pós-mortem, que é uma coisa muito legal, que tem uns debuggers que você usa que não tem pós-mortem. E ele pode ser chamado sob o controle do programa. Então eu posso fazer, ó, eu vou debugar só se entrar nisso aqui, senão eu não quero debugar. Então é legal. Ele tem alguns comandos, help, where, down, up, set, next, list, long list. E ele tem algumas funções, e essas são as funções que eu coloquei porque eu acho que são as mais legais pra gente dar uma olhada assim. Pra quem nunca viu o PDB, isso aqui tá ok por hoje. Depois você entra lá, vê a documentação, tem mais umas 50 funções. Ele tem o run call, que chama qualquer invocável. Ele tem o set trace, que define o breakpoint. E o pós-mortem, que precisa de um traceback. Um erro precisa ter acontecido antes para ele poder subir. Bom, então por que eu falei disso? Acabaram meus slides aqui. A gente só vai fazer código agora. Então por isso o editor tinha que estar funcionando. O que a gente pode brincar de fazer aqui? Vamos tentar parar a execução. From PDB, import, set trace. Então aqui eu vou definir, sei lá, uma var que vai chamar Regis.
porque Regis, porque eu quero que chame Regis. E aí eu vou dar um set trace aqui em cima. E aí quando a gente executa isso aqui, vamos achar... Por que ele é um debugger interativo? Porque ele me devolveu um shell do Python normal. Igual quando eu abro o Python no terminal eu consigo usar ele. E aí ele tem várias coisas. Ele fala aqui, ó. Essa setinha pequena, que só tem um Vzinho de lado, ele fala onde é que eu tô. Então, home, Zaratustra, tests.py é o nome do arquivo. Então aqui é o path. Aqui é o número da linha onde eu parei. Então na linha 4. E esse módulo aqui ele tá vazio porque ele tá no main, dentro de nada. E aí ele parou aqui e falou pra mim, ó. Eu parei na linha var regis. Então ele criou um breakpoint ali naquele ponto. O que a gente pode fazer aqui? Eu posso brincar e fazer introspecção do que eu tenho no ambiente. Por exemplo, eu tenho o locals, eu tenho o globals, eu tenho o dir, que eu gosto bastante. Dir, se eu não passo nada pro dir, ele me responde o que é que eu tenho dentro do meu módulo. O que eu tenho nessa execução. As variáveis ou as coisas que estão dentro do meu scope. Annotations, built-in, cache, tal. Eu tenho set trace. E mais nada. Por que eu não tenho var ainda? Porque ele parou uma linha antes de executar o var. Ele falou, estou aqui, mas não executei ainda. Se eu for executar essa linha, eu vou dar um N. E aí, ele agora, de fato, ele executou essa linha. Dir, aí agora eu tenho var. E eu posso ver o valor de var aqui. Regis. Pô, é bem simples de usar. Agora, ninguém mais vai ficar printando código. Vocês prometem pra mim que vocês vão parar de printar? Então, beleza. Pô, a gente parou a execução aqui, funcionou legal. Eu tenho todas as variáveis do escopo. Então eu tenho essa var do Regis e eu consigo executar qualquer coisa como se eu tivesse um shell interativo mesmo. Var mais 2, Regis 2. Pra fazer um ponto de parada é simples, mas a gente tá aqui, então vamos executar uma função bem simples aqui. Vamos criar uma def o quê? GroupI. O que essa função faz? Não recebe nada com parâmetro e ela retorna 42. E aí eu vou colocar o set trace aqui dentro dessa função agora. E aí eu vou executar, né, o GroupI. Aí, agora a gente teve quase mudança nenhuma no comportamento, a não ser o módulo aqui, que agora ele responde pra gente que ele tá dentro do módulo GroupI, ele tá dentro da função. E aí se eu der um dir dentro da função agora, ele não tem nada dentro do scope. Por que ele não tem nada? Porque dentro da função tá tudo, vamos ter mocado lá dentro, então eu não consigo acesso a nada que tem de fora. Se eu quiser o var, que é o Regis, aí agora ele apareceu. Só que ele tá aparecendo o que tem dentro desse escopo dessa função, E aí por isso que eu falei, ele não devia aparecer var, aí por var eu uso globals. Aí eu tenho tudo que tem. Pra saber o global eu procuro globals. Aí dentro do escopo... Não, é só globals. Então aqui ó, por exemplo, a gente usou globals, a gente tem o name main, tal, tudo aqui. A gente tem o regis, o groupI, que é uma função. Se a gente usar locals, aqui dentro, locals, a gente não tem nada. Porque não tem nada do escopo dessa função, local. E aí eu ia chegar agora e ia vir o dir com o parâmetro. Então vamos supor que essa função agora ela vai receber x e ela vai retornar x. E aí a gente roda, agora eu preciso de um argumento, vou colocar aqui var, que é regis. E aí a gente vai lá, bom, ele parou aqui. E aí se eu pedir um dir agora, ele vai falar, ó, eu tenho x aqui dentro, que está dentro do escopo da função. E aí se eu pedir o dir de x, eu tenho o dir da string. Aí agora eu consigo saber todos os métodos e todos os atributos que tem nessa string. Se eu quisesse fazer o pprint bem bonitinho lá, e aí ele mostra aqui pra mim tudo que tem dentro da string. Index, find, format, todos os métodos da string. Isso é legal porque aí eu consigo ver o que entrou dentro da função, consigo pegar direitinho. Pô, às vezes eu me preparei pra entrar um tipo de dado. E aí alguém chamou outro tipo de dado na hora que a gente rodou o debugger, por exemplo. Então eu consigo saber da onde aquele erro foi originado. Então serve para fazer a depuração, é bem simples. Também se eu mando ele executar um método aqui, sei lá, x.regis. E aí se eu ponho x.regis, aí ele vai falar, ele parou nessa linha, se eu der um n, aí ele deu. String não tem atributo regis. Aí agora que eu parei em modo de depuração, eu posso perguntar, regis de x, falso. Então eu não tenho esse método e é isso que está originando esse erro que eu tenho agora. Pode ser usado de uma maneira mais simples. Bom, então o que mais que a gente pode fazer? Pô, o set trace ele faz basicamente isso e aí eu quero explicar uns comandos para vocês que a gente tinha parado aqui. Help, where, down, up. Como a gente deu um N naquela outra execução, a gente pode fazer, vamos lá. Aqui eu tô nessa linha do regis, na linha 7, dentro da função groupI. Se eu der um L aqui, eu tenho list. E aí ele lista 10 linhas do meu código não tem 10 linhas, mas ele fala, ó, eu tô exatamente aqui, no regis. Então é meio útil. Se eu usar LL, ele define o escopo, é um long list. Mas aí você fala, pô, o long list printou menos linhas do que o list, que só printa 10. Se eu tiver dentro de alguma função, dentro de uma classe, de um módulo, ele vai printar todo o código que eu tenho dentro daquela função, dentro daquele módulo. O que mais que a gente tem aqui? Help. Pô, quer um comando melhor do que help? Com a letra desse tamanho, será que vai caber tudo aqui? Ficou bem feio. Mas aí, se você der um help, ele fala pra você, eu tenho alias, args, break, debug, quit, long list, e todas as funções que tem uma única letra, elas são abreviação de alguma coisa. Aqui provavelmente embaixo está o L, meu list, LL long list, L next,
P de print, e assim ele vai mostrando pra gente bem bonitinho tudo que a gente tem. Então quando você não sabe o que você faz, você vem aqui e olha, fala, ó, vou dar um help aqui, e a gente vê o que vai acontecer. Por que a gente vai usar os comandos? Por exemplo, o where é um comando legal, que ele fala aqui, vim, eu tô nesse arquivo de texto, na linha 9, aí a linha 9 foi onde ela foi chamada aqui, onde a função foi invocada. E aí ele entrou no grupo by com var, que é exatamente essa linha de código, a linha 9. E aí aqui ele veio, entrou lá, voltou na linha 7, que foi onde ele parou de novo, que aqui tem o 7.3. Então dentro do grupo by. Então se eu tiver N arquivos de configuração e ir viajando nisso, quando eu der um where, ele vai falar, ó, você está aqui. Então vamos criar um outro arquivo aqui só pra gente ver. Vou criar um novo arquivo aqui. Como é que a gente vai chamar esse arquivo, Regis? Regis.py. Então a gente tem o Regis.py e eu vou fazer o quê? Eu vou trazer essa função aqui, toda para o Regis. Então from Regis import groupby. E aí agora eu vou executar de novo. O set3 ficou lá no outro arquivo. E aí eu uso where. E aí ele me deu aqui uma relação. Eu tô no módulo, aí ele viajou, mudou de arquivo. Foi lá pro Regis. Aqui ele tava no main desse aqui, por isso estava sem módulo, groupby. E a gente foi parar lá no Regis do outro arquivo. E aí se a gente criar outro arquivo aqui, fala um nome de outro arquivo aí, Regis. Regis2.py. E aí eu vou criar outro arquivo. Qual será o nome desse arquivo? Regis3.py. Então beleza, eu vou colocar isso aqui no Regis. Só que esse Regis aqui, ele vai chamar o Regis2. Então from Regis2 eu vou importar Regis2. Então no Regis2 importei Regis2. Então aqui eu vou definir def Regis2. E essa função vai incrivelmente retornar Regis3, que é uma função que eu vou importar de Regis3. 3, aí o parâmetro que ela receber aqui, sei lá, x, vai pro Regis3. Faltou? E aí aqui no Regis3 eu vou dar uma def Regis3. Ela vai receber x e vai retornar x. Então vamos lá. Aí agora a gente executa, ele parou no Regis default, Regis sem número. É bom, ele veio aqui no módulo, chamou o Regis lá dentro. Aí ele tem um return. Pô, return o quê? Será que a gente fez errado? Muito provavelmente sim. Regis2 recebe x. Vamos cancelar aqui e vamos rodar de novo. Where? Então beleza. O set3 estava dentro do Regis normal. E aí ele parou no Regis2. E esse é o the next aqui, o n, ele foi lá, mostrou agora que o retorno era Regis, ó, parece aquela do annotation, né, que você tem a setinha na frente da função. Essa linha aqui retornou Regis. E aí eu vou dar um next, e ele deu none, porque a função não retornava nada. Lá no começo, next, e acabou a execução. Parou isso porque não tem none, não retornou nada. Aí você fala, pô, a gente conseguiu andar, a gente viu o que aconteceu dentro da primeira função, mas a gente não viajou pra dentro das funções. Aí a gente tem o S, que é o step. Então aqui, eu vou listar aqui. Ele falou, estamos aqui no arquivo onde tem o Regis primeiro. Aí eu vou dar um step. Aí ele foi lá pro Regis2. Aí eu vou dar um outro step. Aí ele tá lá no Regis3. Cara, onde é que a gente começou isso? Onde é que a gente parou? Eu já não sei mais. Aí o where faz sentido. W. Aí ele mostra. Dentro desse arquivo eu executei essa função dentro desse, esse. E a gente tá aqui, na última linha. Se eu pedir pra ele listar, ele vai listar só o Regis2 retornando o Regis3. Então vamos pra dentro do Regis3. Aí aqui é onde o retorno acontece de fato. Pô, aí começou a ficar confuso já. No módulo no Regis chamei groupby, no Regis2 chamei Regis2, no Regis3 chamei Regis3. Pô, isso é interessante porque quando você vai viajando pra fazer o debug, você importa uma função aqui, que é uma função que veio do módulo de uma biblioteca que você deu um pip install, que chama uma biblioteca nativa do Python, e aí você dá um erro lá e você não sabe de onde é o erro. E aí você consegue ir indo lá até ver o erro, porque às vezes o que você importou, o que você fez, o que o seu amigo deu um código no pendrive, você baixou do GitHub, pô, você não sabe mais onde é que tá executando. Então o where é legal por causa disso, e o S vai levando a gente pra esses níveis. Bom, e aí, pô, a gente chegou nesse nível aqui, vamos continuar aqui. Porque ele tá lá no Regis3, só que eu já nem sei mais onde é que eu tô. Regis3, Regis2, do Regis1, do módulo. E aí a gente tem mais funções legais, que é o up e o down. Que eu consigo voltar ao nível de execução, ao nível da chamada. Essa função chamou essa, que chamou essa. Eu consigo dar do up pra subir e down pra descer. Então se eu der um up no Regis3 aqui, return Regis3, up, return Regis2, up, groupby var. Então mesmo se eu der um where agora, eu percorri toda essa estrutura. Mas eu tô brincando de viajar entre elas com up, down. Então eu consigo subir. Pra quem chamou a função, que chamou a função, que chamou a função, eu vou voltando. Eu não saí do lugar. E aí o que aconteceu? Eu vou dar mais um up aqui, ele fala, ó, acabou. Esse é o último
frame que você pode ir. Se eu for dando down também, o último pra baixo, o último pra cima. E é isso que eles falam aqui quando você tem a inspeção de quadro de pilha. Olha que tradução bonita, inspeção de quadro de pilha. Podia ser qualquer coisa, menos isso. Então aí a gente conseguiu subir o nível de execução. E por que eu acho que o up e down são importantes? Porque quando a gente faz o debug via pós-mortem, que a gente não seta o breakpoint, a gente espera dar o erro, eu preciso voltar da onde o erro foi originado. Então sem isso eu não consigo voltar. E esse é um mecanismo legal. O que mais que tem aqui que eu separei de comandos? Tem o step, next, eles... Olha, eu já falei de todos, caramba. Então vamos lá, o que mais que a gente tem aqui no debug? Vamos rodar aqui, ele vai dar pau. No PDB não tem essa forma. Pô, um debug legal, que é muito bacana, que eu acho muito bonito, é o da IntelliJ, o PyCharm. O PyCharm ele converte toda essa interface aqui numa interface bonita, gráfica, e você consegue ir clicando, next, step. Na execução do código, ele coloca umas coisas aqui, pô, aqui regis 2, aqui o valor que é 3. E ele vai modificando a ideia no tempo de execução. É muito legal, só que quanto custa? Muito caro. Bom, então vamos sair daqui e vamos fazer outro tipo agora. Vamos tentar, em vez de usar o setTrace, usar o pós-mortem. Então beleza, eu vou criar essa função aqui, groupy, ela vai receber x e y, e eu vou fazer ela de um jeito em que ela retorne, pô, vamos sem função, vai, ficar mais simples. Então a gente tem o pós-mortem, então eu vou dar um try aqui e vou brincar, fazer uma coisa que ninguém deve fazer em casa, uma divisão por zero, só pra ele dar pau. Então aqui eu vou criar um except, eu não vou armazenar nada aqui, eu não preciso do erro, por enquanto, com boa prática é legal, sempre pegar o erro e saber qual o erro que vai dar, mas... E aí aqui eu tenho que importar o traceback. Mas da onde que vem o traceback? Quem que armazena o erro da execução? É o sys, então, vamos lá, from sys, import, execinfo. Aí ele traz um vetorzão e na segunda posição é a posição que está o tipo de traceback que foi gerado a exceção. Então, pós-mortem, eu vou colocar aqui quem é o traceback, é o execinfo 2. E aí agora quando eu rodar, é isso mesmo que faltou. O legal de fazer live code é sempre dar errado. Aí beleza. E aí o legal do pós-mortem é que ele indica pra você uma setinha a mais. E ele fala, ó, a exceção ocorreu aqui, onde eu tenho duas setinhas. E aí no except ele fala, ó, eu tô nesse pós-mortem, eu parei nesse ponto, mas onde deu erro foi ali onde tá as duas setinhas. Pô, é interessante isso. E aí é por isso que é legal a gente lembrar do login agora. Se a gente tivesse logado, a gente poderia printar o log do que aconteceu. E se a gente tivesse printado durante a execução, acabou. Depois que eu subi e desci, eu perdi tudo que eu tinha armazenado de informação sobre aquilo. E é legal, porque, pô, o execinfo tem essa paradinha aqui que pega, mas o Python tem uma biblioteca tracebacks, que é o traceback. Aí ele tem o print traceback, print exec, print last error, print list de error, pilha de erros e print a exceção como um todo. Mas eu não vou usar ela aqui agora. Vamos lá, Regis, o que a gente tem que fazer agora pra melhorar esse código? Except. Olha que bonito. Aí você pode printar aqui, que a gente adora printar coisas, né? Então vamos lá. Erro. Qual que é o erro que deu? Deu EX. Não posso dividir por zero. Pô, é legal, ficou simples, ficou bonito, mas não vai muito longe, né? Printar o erro sem tratar o erro. A gente vai ter que tratar isso, mas eu não queria brincar de tratar erros agora. Eu queria brincar pra gente aprender a usar o debugger, pra quem nunca usou o debugger. Então vamos parar de sofrência e vamos usar o IPDB agora. E agora toda a nossa vida vai ser mais feliz. Olha que bonito. Pô, agora eu sei exatamente o que tá acontecendo. Ó. Tá cada coisa de uma cor, olha que bonito. Agora o resto tá entendendo o debugger aqui. Tava tudo meio misterioso, assim, nebuloso. E agora ele falou, ó, deu pau aqui nessa linha. Então eu vou voltar o código um pouco agora, só pra gente olhar aquela brincadeira do Regis. Caramba, quanta coisa. Tava mais fácil escrever de novo. Aperta o Ctrl A e delete, já era. Então beleza, aqui Regis X. E aí agora quando a gente brincar de viajar dentro do código, ó, por essência, ele já trabalha com um traceback. Ele já mostra pra gente a linha de todos, porque o traceback ele tem aquela brincadeira de printar as linhas da onde a execução foi feita. É o print exec, ele printa a exceção, printa um pedaço. Como aí não tem exceção nenhuma, ele não printou a exceção. E aí se eu for dando um step lá pra dentro do Regis 3, aí o legal é de usar o IPDB é que ele tá no IPython, né? Aí ele não termina a execução também, ó. Ele começa a falar tudo que tem dentro do IPython e o que tá acontecendo. Foi tanto essa aqui que travou meu interpretador. Olha que legal. Sério. Bom, beleza. Agora quando eu dou um where, usando o IPDB, ele tem uma interação mais interessante. Ele fala em que arquivo que tá, quem que chamou, tá simples ainda. Mas aí se a gente for dando um S, que a gente tá no Regis 2, ele deu uma execução, ele deu uma leitura muito mais verbosa pra gente. Ele tá aqui no def Regis 3,
ele chamou nessa linha do Regis 2, pai, e ele começou aqui no GruPy, setando a variável que era Regis. E aí, o que mais que a gente pode fazer? Pô, tem muita coisa. Bom, como é que a gente vai gerar o binário do Python? Ah, e agora tá tudo aqui. Então vamos tentar executar o PyC aqui, é o testes... Aí, ele não consegue importar, né? E aí agora vocês querem que eu execute o que tá lá no cache. Não deu muito bom. Quem conseguir resolver essa parada, apresenta no próximo GruPy. É 3.6. 368. Então beleza, que função mais que faltou aqui da gente falar? Foi o... Vamos lá, call, alguma coisa, esqueci. Tanta coisa que a gente foi longe. E que no IPDB, se você der next pra sempre, a execução nunca vai acabar. Ah, tudo isso funciona no Python normal também. Ele só não é colorido. Mas no... Ah, sim. Tem um monte de mágica no Python. Mas pelo que eu vi Python. ali que você mostrou no PDB, ele não mostra aquele ponteirinho de execução para cada arquivo, que você falou que é mais verboso, ele é menos verboso, né? É, o PDB então, é menos verboso. Ele sendo mais verboso para mostrar o resultado, acho que já é uma vantagem. Sim. Porque senão você teria que abrir arquivo um por um para poder olhar o conteúdo, mesmo na execução, porque você tem que estar dando LL e tal. Sim. É, tem essas diferenças. Eu gosto do PDB porque sempre quando eu preciso debugar código é uma máquina que eu não tenho a senha do sub. Aí eu não consigo instalar o IPDB. E uma outra coisa legal é que ele tem o PDB, o IPDB e o RPDB. O RPDB eu não trouxe, mas o RPDB é um jeito de debugar código Python remoto. O código tá rodando numa máquina, numa VM, no inferno, aí você consegue acessar ela e você configura lá uma senhazinha, você passa como parâmetro na função quando você dá o set3 no RPDB e aí ele pede a senha. Ele é gráfico também do lado do cliente. O que mais que eu tinha colocado aqui? Ah, eu tinha colocado uma coisa bem legal, que era um decorator de debugger, só pra gente brincar. Não tem nada demais. Lá no Regis, por exemplo, quando a função desse erro, aí eu coloquei, era uma brincadeira pra gente brincar com o log e tudo mais. E aí, por exemplo, quando ele der a exceção, ele loga a exceção, os argumentos da função, tudo que veio, e aí ele pega, monta um dequeue, que é uma lista com no máximo 10 parâmetros aqui, e ele printa pra gente. Eu vou executar aqui só pra gente ver como funciona, mas eu não vou me prender muito a isso não. Eu vou criar uma nova def regis aqui, que o regis ele tá o cara mais famoso. Def regis serve x e y, e retorna, sei lá, x mais y. E se eu usar o debugger aqui, eu uso. Aí ele executa sem nenhum problema, é só uma parada, e aí se caso der erro, se alguma coisa acontecer, ó, ele tem um try dentro desse decorator, ele tenta executar a função com os argumentos, se der erro ele loga, faz tudo bonitinho, e aí ele cria uma lista das últimas 10 printadas do log, que eu não importei o collections daqui. Bom, beleza, não deu nenhum erro, mas se a função do regis fosse uma função que divide aqui, vamos dividir x por y, a gente chama regis aqui, e a gente passa 0 e 0, aí ele entra no modo de debug. Se eu passasse um valor que fosse possível dividir, 0 por 1, ele não entraria no modo de debug. Pô, é uma coisa bem simples. Aí aqui, por exemplo, a gente tinha esses logs das funções aqui, para quando a gente precisar fazer aquele entrei na função, log.info, e aí, por exemplo, agora quando ele der pau, não deu, porque executou uma coisa que era possível de não errar. E aí, o legal disso é quando a gente debuga agora, por a gente ter usado o log para escrever log, testes, regis, entrei na função, e aí ele colocou aqui o main, a função que executou, os argumentos e o erro. E aí a gente consegue trabalhar melhor com o log, por isso que é legal não printar. Porque quando você está armazenando o log, você consegue ler o log de alguma maneira e usar ele. Depois eu vou mandar esse slide pro Regis, e aí se vocês quiserem, o decorator tá inteiro lá, explicadinho direitinho, apesar de não ter nada de outro planeta. E era isso que eu tinha pra falar. Quem gostou de conhecer o PDB, use. Quem não gostou, use mesmo assim, porque é melhor do que escrever print. Melhor do que print. Bom, e é isso. Obrigado. Uma coisa importante aí também, que eu não sei se você comentou, mas lembrando do Zen do Python, né? Que é melhor explícito do que implícito, né? Uhum. Que é uma coisa que tem que tomar cuidado para não silenciar os exceptions, né? Quando você usa um try, às vezes sei lá, alguém chega lá e sem querer, em vez de você mostrar a exceção, você silencia ela fazendo uma outra coisa e não mostra o erro, o resultado. Então, o log é legal por causa disso, porque você bota lá, armazena, e mesmo que você tenha um callback, você marcou no log que aquela coisa deu errado. E também escrever except, exception também não é uma boa prática. Escreva sempre a exceção que você está esperando, exceção de qualquer coisa, erro de atributo, até quando você cancelar com Ctrl C, que é o keyword interrupt, você usa, e aí, pô, cada try que você tem 20 opções, mas pelo menos você sabe o que está acontecendo lá dentro. Então, tem uma flag, e eu não sei qual é essa flag, eu procurei esses dias, que você manda tipo Python
-m, pdb alguma coisa. Não, tipo assim, é só uma flag que você digita na hora de executar o comando Python. Que ele não executa o debugger, se tiver o debugger lá dentro. Eu não lembro, eu procurei. Uma vez eu achei isso na internet, depois eu nunca mais... Se alguém souber... Não, mas é legal essa parada de colocar uma flag, porque você pode dar duas chamadas diferentes. Se eu chamei desse jeito, executa, ele vai parar sempre. É só pra você debugar, quando você precisar. Então, tem uma flag, é essa que eu tô tentando falar. Tem uma flag que tipo, você executa o Python e mesmo se tiver o debugger setado lá dentro, ele não para. Não pode. É fora de cogitação ter um código com set trace lá dentro. A não ser que... O bom é que assim, a galera, cara, não tá respondendo, mas por quê? Aí vai lá, pega o diff e tá lá, porra, lá naquele PDB com set trace. Putz. Desculpa aí, galera. No trabalho a gente colocou uns ifs muito doidos lá no meio do código, porque tem um lugar que costuma dar pau sempre. Aí você toma um arquivo ini e o debug tá sempre falso. Vira e mexe, alguém comita e para a integração contínua. Debug. Faz parte.